Sejam bem-vindos à videoconferência ICAD, Fisioterapia, Saúde Mental e Adições, que será dinamizada pela professora Ana Isabel Vieira, professor João Casaca, doutora Leonel Madureira. A moderação está a cargo da doutora Graça Vilar e do doutor António Lopes. Para dar as boas-vindas, passo a palavra ao doutor João Golão, presidente do Conselho Diretivo do ICAD. Muito bom dia. Muito bom dia, muito obrigado, doutora Lúcia. Muito bom dia a todos, bom dia aos participantes neste painel. Permitam-me uma referência especial ao professor António Lopes, bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, a quem agradeço ter-se disponibilizado para estar connosco. E, sobretudo, para desenvolver este trabalho que conduziu à publicação de um livro sobre a importância da fisioterapia nestes temas a que nos dedicamos, nomeadamente no âmbito da saúde mental, mas também dos comportamentos aditivos e das dependências. E gostava de aproveitar este momento para saudar todos os participantes, todos os todos aqueles que contribuíram para esse livro, que considero extremamente interessante. E interessante também pelo que representa, de facto, de um trabalho conjunto de construção de conhecimento científico, e isso é importante nestas matérias. Gostava de cumprimentar também a professora Ana Vieira, o professor João Casaca, a doutora Leonor Madureira, a doutora Graça Vilar, naturalmente, a quem peço então que assuma a condução aqui dos trabalhos. Eu, infelizmente, não vou poder assistir, pelo menos, a uma boa parte da videoconferência. Eu acabei de chegar a Coimbra, vou participar aqui nas comemorações dos 60 anos da Unidade de Oncologia de Coimbra, que também estão marcadas para as 10 da manhã, de maneira que isto é mesmo uma passagem apenas de cortesia, mas com muito gosto para vos saudar, e para desejar a todos os participantes, que neste momento já são 76, aqui de acordo com a informação que vai sendo atualizada, as pessoas interessadas nesta conversa, a propósito, de facto, do papel da fisioterapia na saúde mental, nos comportamentos aditivos e dependências. Uma vez mais, uma referência ao livro, que me parece de facto um contributo extremamente importante para a construção do conhecimento também nesta área, e para o reforço da importância da fisioterapia na reabilitação de pessoas com comportamentos aditivos e dependências. Desejo a todos uma excelente videoconferência. Obrigado também aos colegas que organizaram, nomeadamente à doutora Lúcia e à unidade a que pertence. E até já. Doutora Graça, talvez Muito pedir-lhe para... obrigada. Sim, Obrigado. exato. Tá, Muito até obrigada. logo. Obrigado. Até já. Obrigada, doutor João Golão. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento especial, naturalmente, ao senhor bastonário, ao professor António Lopes, que se juntou a nós e que vai comigo co-moderar esta videoconferência. Portanto, nós vamos estar aqui com os colegas que estiveram todos envolvidos na produção desta obra. Temos uma história, digamos que hoje é um momento importante para todos que trabalhamos nesta área, na medida em que as diferentes disciplinas conseguem conjugar-se e conseguem partilhar o conhecimento, partilhar as experiências, e o exemplo é esta mesma obra. Portanto, nós já há algum tempo, eu sou de formação, sou médica, sou psiquiatra, trabalho também já há muitos anos na área dos comportamentos aditivos e das dependências, e desde o início que na área dos comportamentos aditivos abraçou-se esta intervenção, nomeadamente a intervenção da fisioterapia, reconhecendo-se naturalmente toda a sua especificidade, toda a sua diferenciação e, acima de tudo, a relevância na prestação do cuidar do cidadão que procura os nossos serviços. E por isso iniciámos esta jornada ainda em 2014, com a produção de umas linhas orientadoras. Nessa altura éramos menos, mas
todas estivemos envolvidas. Aqui os senhores presentes não estiveram envolvidos, fomos só as 3 senhoras que estamos aqui que estivemos envolvidas na primeira obra e, portanto, achamos que com a continuação ao longo destes anos, desde 2014, o conhecimento foi evoluindo, a especificidade dos intervenientes foi aumentando e diferenciando e por isso mesmo achou-se que seria o momento e naturalmente apadrinhado quer pelo ICAD, quer pela Ordem dos Fisioterapeutas, houve a possibilidade de agora produzir-se esta obra que é um instrumento que permite, acima de tudo, não só apresentar toda a especificidade do conhecimento na área, mas, acima de tudo, também ser um instrumento de partilha do conhecimento de todos os envolvidos e interessados, poderem também eles desafiar para a sua intervenção e, acima de tudo, para o bem-estar de todos nós, é o que iremos ouvir falar aqui neste momento. Eu, sem mais delongas, vou passar a palavra agora à primeira oradora, que é a Leonor Madureira. É fisioterapeuta desde alguns anos, há vários anos, e é fisioterapeuta pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Tem uma pós-graduação em psicomotricidade pelo Instituto Português de Psicologia. Tem a atribuição desde 2023 do título de especialista pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Desenvolve a sua atividade como fisioterapeuta no Centro das Taipas desde 1987 e, ao longo destes anos, tem sido ela a responsável, digamos, que tem sido sempre a encabeçar e a desenvolver e a impulsionar os programas na área da fisioterapia nas diferentes valências de intervenção, isto é, quer na área do internamento, na unidade de internamento, quer no ambulatório, nas consultas, na área de dia e programa de saúde materna. É ainda docente convidada na licenciatura de Fisioterapia na Escola Superior de Saúde de Alcoitão e professora adjunta no curso de licenciatura e na primeira pós-graduação em saúde mental para fisioterapeutas da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, no curso de licenciatura na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e na Escola Superior de Saúde da Universidade Atlântica. Portanto, é uma pessoa bastante experiente e por isso mesmo disponibilizou-se e esteve sempre envolvida desde o início na obra e por isso está aqui connosco para partilhar a sua experiência. Leonor, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito obrigada, doutora Graça, pelas suas palavras. Em meu nome e dos meus colegas, começo por agradecer ao ICAD, Dr. João Golão, à doutora Graça Vilar, o facto de estarmos hoje aqui nesta conferência para o lançamento de um livro tão importante para os fisioterapeutas e para a fisioterapia. A doutora Graça foi a grande impulsionadora deste documento e foi sempre uma grande admiradora desta intervenção, de alguma forma original, com pessoas com comportamentos aditivos e dependências e com comorbilidade psiquiátrica, desde o tempo que dirigiu o internamento do Centro das Taipas. Agradeço especialmente, não posso deixar de o fazer, aos meus colegas e amigos, Ana Isabel Vieira e João Casaca, também eles apaixonados por esta temática da saúde e da doença mental e por fazerem parte deste desafio com tanta sapiência e disponibilidade e muitas vezes sabe Deus como. E por último, não menos importante, agradecer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, professor António Lopes, que desde a licenciatura nos estimulou a realizar trabalhos nesta área. Assim começo por me situar em 1987. A história começa assim. Esta é uma imagem do Centro das Taipas. Abriu em junho de 1987, na altura uma unidade única no país para tratamento de toxicodependentes. E eu, única fisioterapeuta, sem saber como fazer e o que fazer.
Para quem dirigia este centro na altura, e devo citar o Dr. Nuno Miguel, Dr. Rodrigo Coutinho, Dr. Luís Patrício, pensaram no fisioterapeuta no intuito de que um fisioterapeuta olha para um corpo doente e não tanto para a performance desse corpo. Na verdade, eu não imaginava e não tinha conhecimento das competências nem do papel do fisioterapeuta nesta área. Era uma área que não estava desenvolvida de todo e que não se falava porque, por cultura e por história, a saúde mental situava-se na área da terapia ocupacional e menos na área da fisioterapia. Apenas sabia que estes doentes maltratam o corpo pelo uso de uma substância e que o objetivo da fisioterapia e da minha intervenção seria a recuperação desse corpo do ponto de vista físico e mental, no sentido de atingir um maior bem-estar, uma maior autoestima, uma autoimagem mais adequada, ajudar a fazer uma troca do prazer da substância pelo próprio corpo. Difícil, muito difícil, mas sempre com a ajuda de colegas do centro, discutíamos os casos, percebíamos qual seria a melhor intervenção, continuando sem saber nada. Passados 37 anos, reconheço ser esta uma área em que me sinto completamente realizada e que todos os dias oferece desafios e oportunidades. Considero ainda que contribuí para o desenvolvimento de uma nova disciplina dentro da profissão. O trabalho que o Centro das Taipas desenvolvia nas pessoas toxicodependentes arrastou para fora de portas a todo o mundo, posso dizer, a intervenção da fisioterapia nesta área. E surge a necessidade de dar corpo à prática que era desenvolvida. Daí um bocadinho o nosso título, A Prática Informa a Evidência. Estamos no ano 2000. Nasce a licenciatura biotápica em fisioterapia na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, que realizei, e não por mero acaso cruzo o meu percurso profissional e pessoal com a professora Ana Isabel Vieira, na altura a trabalhar no Centro de Reabilitação Profissional do Alcoitão, CRP. E como trabalho final, sob a tutela do nosso professor de investigação, António Lopes, desenvolvemos um projeto insípido, mas com o objetivo de dar a conhecer a nossa realidade comum, doentes com problemas de comportamentos aditivos, na altura toxicodependentes, e doentes com problemas de doença mental. E nasceu este projeto de linhas orientadoras em saúde mental. Continuou a passar o tempo e nós a tentarmos cada vez mais a ser informadas, e em 2014, por sugestão do CICAD e com o objetivo de uniformização de práticas, foi-me pedido a elaboração de linhas orientadoras para fisioterapeutas em comportamentos aditivos. E em coautoria com a professora Anísia Rebel e, na altura, a fisioterapeuta Helena Matilde, hoje a desenvolver a sua atividade na Unidade de Habitação do Algarve, dependente também do ICAD. São editadas estas linhas orientadoras e que enfatiza ainda mais a nossa intervenção e dá outro grande impulso no desenvolvimento desta área. Em 2021 surge a primeira pós-graduação em saúde mental, já referida pela doutora Graça, na qual, coordenada pelo Dr. João Casaca, em que eu e a professora Ana Isabel colaboramos sobre a égide da Escola Superior da Cruz Vermelha. Porquê? Porque existe interesse por parte dos nossos colegas, porque é necessário formar fisioterapeutas nesta área. Hoje, novembro de 2024, crescemos e cá estamos com um livro, Fisioterapia em Saúde Mental. A experiência informa a evidência. Orientações para a intervenção em comportamentos aditivos e dependências e outras condições mentais. Uma parceria entre o ICAD e a Ordem dos Fisioterapeutas. Em resumo, desta história
tenho que dizer que existem ameaças no futuro, que vão contra as recomendações internacionais. Não posso deixar de dizer que no Plano de Saúde Mental 2130, nenhum fisioterapeuta integra as equipes multidisciplinares. Eu, a reformar-me dentro de pouco tempo. E para quem assegurar esta prática tão importante na vida dos nossos doentes, que faz a diferença, estamos com um estudo de investigação para perceber qual é a mais-valia de um doente que possa frequentar estas sessões versus aqueles que não têm oportunidade. E para isto, e sustentado pela evidência, o professor João Casaca vai continuar e depois a professora Ana Isabel. E muito obrigada. Muito obrigada, Leonor, por esta apresentação, este início de história. E como sempre, as histórias têm sempre uma evolução. E por isso mesmo, apesar de ameaças, como aqui foram apresentadas, houve um trabalho fantástico ao longo destes anos, mas por isso mesmo estamos aqui para fomentar as oportunidades. É o que é importante na vida, estarmos atentas às ameaças, como a Leonor falou, mas desafiarmos os mais novos, aguçarmos o interesse e por isso mesmo estamos aqui entusiasmados e com muita vontade de alimentar a ciência com base na experiência de todos nós. Então, eu iria agora dar continuação à conferência com a participação do professor João Casaca, fisioterapeuta desde 2008, portanto é mais novo, cá está, uma figura mais nova para dar continuidade às coisas, bem-vindo, e é fisioterapeuta pela Escola Superior de Saúde de Setúbal, doutoramento em Neurociências pela Maastricht University desde 2016, professor adjunto da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, na licenciatura e mestrado, e professor adjunto convidado da Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal, no mestrado em Prática Avançada de Neurologia. É coordenador da primeira pós-graduação em Fisioterapia na Saúde Mental. Muito obrigada, Dr. João. A palavra é sua. Vamos andando, vamos continuar. Muito bom dia. E faço minhas as primeiras palavras da minha colega Leonor, no fundo a agradecer a todas as pessoas que puderam pôr em movimento esta publicação, mas todo o trabalho que antecedeu esta publicação, e explicar muito brevemente como é que eu no fundo apareço nesta equipa que já era muito boa e que veio, como diz a doutora Graça, trazer aqui se calhar alguma juventude. Portanto, o processo começa com um trabalho de investigação e, portanto, relembro mais uma vez que uma investigação é, no fundo, o berço de muitos projetos e, portanto, um projeto de investigação da licenciatura em que fomos perceber em Portugal quais é que eram as competências que os fisioterapeutas que trabalhavam na área da saúde mental tinham, assim como as suas necessidades de formação. E na sequência desse trabalho foram identificados alguns nomes de fisioterapeutas. Eu já conhecia a terapeuta Leonor Madureira, e fiquei na altura a conhecer a minha colega e atualmente amiga também, a professora Ana Isabel Vieira, e decidimos nesse momento que era a altura de organizar esta primeira pós-graduação. Portanto, foi um trabalho dos três, na qual nos orgulhamos muito, e que a sequência desta publicação será a reorganização de uma segunda edição desta pós-graduação. Fica aqui o compromisso para todos os que nos estão a ouvir. O que é que no fundo eu venho aqui trazer? Conforme a minha colega Leonor falou, o trabalho do fisioterapeuta em Portugal na área da saúde mental começou, no fundo, na sua forma mais especializada, não é? Com pessoas com comportamentos aditivos e dependências e, tal como foi referido, com alguma dificuldade de perceber aquilo que era o papel do fisioterapeuta. Mas quando nós olhamos para aquilo que atualmente é conhecido como o papel do fisioterapeuta, consegue-se perceber que estes objetivos da fisioterapia em condições de saúde mental, e aqui reforço este aspecto que falamos sempre aqui em condições de saúde mental porque o papel do fisioterapeuta não é só
no diagnóstico da pessoa com doença mental, mas também nas pessoas que possam ter um diagnóstico que não é de saúde mental, mas que a sua saúde mental possa estar ameaçada ou possam ter alterações. E, portanto, nesse aspecto falamos aqui em condições de saúde mental e não só em diagnóstico de saúde mental. E assim o fisioterapeuta ou a fisioterapia tem como objetivo promover este bem-estar e a autonomia, utilizar e aconselhar estratégias para a prevenção e gestão do stress. Sabemos da evidência, falarei um pouco mais à frente, que o stress é um dos principais mecanismos que leva à alteração da saúde mental das pessoas. Depois, falar aqui de ensinar e aplicar conceitos como o exercício, o relaxamento e a comunicação, a motivar as pessoas a adotarem esses hábitos de vida saudáveis. Aqui reforço mais uma vez o aspecto do tratamento, que tem sido muito falado e foi muito falado, é esse o papel que a terapeuta Leonor Madureira tem tido, mas também muito, a área da saúde mental é muito também na prevenção. Sabemos que há muitas pessoas em risco de desenvolverem problemas de saúde mental. O fisioterapeuta pode atuar nessas populações em risco através do exercício e da atividade física. Depois ainda manter ou recuperar competências sensório-motoras, mentais e sociais. Aqui falamos em estratégias de desenvolvimento da consciência do corpo, estratégias cognitivas, mediação da relação com o outro e com o corpo. Trabalhar capacidades sensório-motoras de crianças com dificuldades corporais e comportamentais. E depois, por último, tratar problemas físicos e psicossomáticos. Quais é que são, então, os principais áreas, por assim dizer? Elas são 3 em que o fisioterapeuta atua, e aqui eu destaco este aspecto porque me parece particularmente importante, que esse é talvez o papel que é mais conhecido do fisioterapeuta que atua em saúde mental, que é uma pessoa que tenha um diagnóstico de musculoesquelética, como é que esse diagnóstico, como é que esse problema interfere com a sua saúde? E, no fundo, o fisioterapeuta, quando avalia no seu exame subjetivo, falaremos mais à frente disso, avalia aquilo que são as determinantes de saúde e tenta perceber como é que essas determinantes de saúde vão influenciar a saúde dessa pessoa, nomeadamente a saúde mental. E, portanto, este é o primeiro aspecto. Esta é uma competência básica do fisioterapeuta que atua em condições de saúde mental. Depois pensamos nas pessoas que são diagnosticadas com uma doença crónica, portanto terão que viver com essa doença para o resto da sua vida, e o impacto que isso tem também na sua saúde. Isto é, uma pessoa que, por exemplo, é diagnosticada com AVC, qual é o impacto que essa limitação da sua funcionalidade, na sua vida motora, na sua atividade motora, tem na sua vida, na sua atividade em termos de saúde mental. Como é que isso pode ser prevenido ou até tratado. E depois, o último aspecto, que é talvez aquele que foi mais difícil e que a terapeuta Leonor Madureira começou por falar e também por fazer, que é a abordagem especializada nas pessoas que têm um diagnóstico de saúde mental grave. Isto é, este é o papel do fisioterapeuta, que se espera que tenha uma especialização nesta área. O que me leva agora a falar naquilo que são as recomendações nacionais e internacionais para o papel do fisioterapeuta na área da saúde mental. Então, de uma forma básica, isto é, assume-se que o fisioterapeuta, quando termina a sua formação base, neste momento a licenciatura em Portugal, tenha competências para avaliar aquilo que são as determinantes de saúde e perceber se a pessoa está no risco de desenvolver algum problema psicológico relacionado com esse diagnóstico. Falamos então aqui nesta base da pirâmide, e este contexto é feito esta intervenção é feita num contexto não especializado, isto é, numa clínica, num hospital generalista, numa abordagem geral, por assim dizer. Depois falamos da comorbilidade, isto é, ainda neste nível, o fisioterapeuta deve ser capaz de perceber, quando a pessoa é diagnosticada com uma condição, qual é o impacto que isso poderá ter, a comorbilidade associada a isso. Nós sabemos da epidemiologia que muitas vezes o diagnóstico de uma doença crónica vem associada a uma outra alteração psicológica ou psiquiátrica, e, portanto, o fisioterapeuta deve saber identificar e tratar isso. No último nível, que é então o nível diferenciado, o nível especializado, o fisioterapeuta deve então ter competências para tratar pessoas com diagnóstico de doença mental.
Por último, leva-me a falar, quando nós começámos esta obra, e depois para passar a palavra à minha colega Ana Isabel Vieira, que falará daquele que é o conteúdo do livro, tivemos que ir, e aqui a doutora Graça falou bem, que é o meu papel aqui foi, no fundo, não havia aqui falta de experiência neste grupo, não havia falta de evidência. No fundo, aquilo que eu vim fazer foi perceber onde é que esta prática clínica que tinha sido feita ao longo de muitos anos foi bebendo esta informação. E se isto realmente tinha suporte. E, na verdade, tinha. Nós, quando vamos à evidência, percebemos que o papel do fisioterapeuta é essencialmente sustentado por evidência recente, mas outra que já não é assim tão recente. E o papel do fisioterapeuta essencialmente assenta no movimento. Como sabemos, somos profissionais especializados no movimento e temos aqui à nossa disposição duas estratégias, que são a atividade física e o exercício. E, portanto, o exercício é a componente que tem sido estudada com mais detalhe, e o exercício é, no fundo, uma atividade física planeada, estruturada e repetida, com o objetivo de melhorar um determinado componente da aptidão física, que pode ser ela a saúde mental ou a componente mental. E quando nós olhamos aqui para o exercício, a evidência diz-nos que existem vários mecanismos neurobiológicos que explicam como é que o exercício pode ajudar a prevenir ou a tratar pessoas com problemas de saúde mental, nomeadamente através da neurogênese, da angiogênese e da neuroplasticidade. Eu aqui gostaria só de destacar que o conceito da neurogênese é um conceito lato e que também tem trazido, ou que em termos da neurociência, ele é sempre usado com alguma parcimónia, porque na espécie humana, a neurogênese, na sua forma mais específica, ainda não foi provada. Isto é, não temos ainda evidência que exista a formação de novas células no adulto, no cérebro humano. Aquilo que sabemos é que o exercício promove a libertação ou a formação de fatores neurotróficos que poderão ser o início deste processo. Aquilo que sabemos que não há dúvida é que, em termos de angiogénese, portanto, a formação, o aumento da vascularização e, assim como o aumento do número de sinapses e até o aumento das pontes dessas conexões, isso sim é promovido através do exercício. Em termos de exercício, como é que o exercício, na verdade, quais é que são os efeitos que se conhecem do exercício? São os efeitos físicos ou hedónicos do exercício, portanto, o prazer associado ao exercício, o bem-estar associado ao exercício. Todos nós que já experienciámos exercício sabemos o que é que estamos a falar. Por outro lado, os efeitos mediados por processos neurobiológicos. Aqui fala-se, por exemplo, da produção de substâncias neurotróficas, fala-se, por exemplo, da produção de neurotransmissores muito importantes nas pessoas com diagnóstico de saúde mental, especificamente, por exemplo, aqui a serotonina, a dopamina, em pessoas que tenham comportamentos aditivos e dependências. O exercício é muitas vezes regulador destes neurotransmissores. E, por último, muitas vezes aquilo que nós não é tão presente na nossa prática, ou pelo menos na nossa justificação de como é que aquele exercício tem efeito, que é o exercício sendo regulado, sendo repetido, ajuda na criação de mudanças comportamentais, isto é, a pessoa conseguir fazer, a pessoa ter regras na sua vida, e como as minhas colegas que têm uma prática clínica sustentada saberão dizer, este exercício ajuda muitas vezes a que outras esferas da vida tenham exatamente este benefício, isto é, o regrar, o motivar, o organizar o movimento é muitas vezes um benefício que vem do exercício. Portanto, eu termino aqui a minha preleção e passo então a palavra de volta, ou devolvo a palavra à doutora Graça Vilar, para terminarmos então com o conteúdo e a apresentação do livro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor João, pela sua forma tão sintetizada e com uma capacidade de conseguir apresentar todas estas definições e aguçar realmente também a nossa discussão, porque já levantou aqui uma série de questões
que esperemos que tenham curiosidade em colocar, mas eu pelo menos já fiquei aqui com alguma vontade também de o desafiar para também em termos de um aspecto de refletirmos sobre o que é toda esta atividade, o movimento. Eu acrescentaria também do pouco que sai nesta área da funcionalidade e o impacto que é no sermos pessoa nas diferentes dimensões e, portanto, achei muito interessante o que já referiu. Vou então já dar continuação à palavra à professora Ana Isabel Vieira, que tenho o prazer também ao longo destes anos, termos trabalhado também em conjunto e tem sido muito bom. A professora é licenciada em Fisioterapia pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão, mestre em Ciências da Educação, na especialidade de Educação para a Saúde. Pós-graduada em Neurociências, como veem, há aqui este cuidado da diferenciação e da especialização também em Neurociências e Psicomotricidade, com a qual adquiriu um certificado internacional de Ciências e Técnicas do Corpo. É doutorada em Ciências da Saúde, na especialidade em Reabilitação Neurológica. Possui muitos anos de experiência em condições neurológicas e em condições de saúde mental, áreas onde tem desenvolvido investigação. Possui ainda uma vasta experiência como consultora em inúmeros projetos de apoio à comunidade. Iniciou a sua prática clínica em 1990 no Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão, Ranholas, onde desenvolveu a área da fisioterapia em saúde mental e é atualmente docente no Departamento de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde de Alcoitão. Muito obrigada, professora Ana Isabel. Pode dar continuação então à apresentação. Muito bem, muito obrigada, doutora Graça. Muito bem, então muito bom dia a todos e obrigado também aos participantes por se juntarem a nós neste evento. Cabe-me a mim agora falar um bocadinho sobre a estrutura do nosso livro. Esta é verdadeiramente uma obra e um marco na área da fisioterapia que combina décadas de dedicação, experiência clínica e investigação na área na saúde mental. Este livro reflete a trajetória de um campo que tem vindo a crescer e afirmar-se como indispensável na promoção de bem-estar e da saúde integral. Tivemos o privilégio e a honra de contar com um prefácio escrito a 3 mãos pelo Dr. Daniel Catalán Matamoros, presidente da International Organization of Physical Therapy in Mental Health, da World Physiotherapy, pelo Dr. João Golão, presidente do Conselho Diretivo do ICAD, e pelo professor António Fernandes Lopes, bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas. No livro, começamos por destacar a relevância da fisioterapia em condições de saúde mental, que é um campo que transcende a dimensão física e tenta abarcar também as dimensões mentais e relacionais, propondo estratégias de educação para a saúde, de promoção da consciência do corpo, do movimento e das emoções, da funcionalidade, do exercício, da atividade física, alinhando-se desta forma com o modelo biopsicossocial da intervenção em saúde. Reconhecemos ainda na nossa obra o papel fundamental de instituições que foram pioneiras, como o Centro das Taipas e o Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão Ranholas, que são exemplos históricos da evolução da prática da fisioterapia em saúde mental em Portugal. Este livro também nos convida a um mergulho, como o professor João Casaca já detalhou, a um mergulho realmente nos fundamentos teóricos e na evidência científica que suporta a prática da fisioterapia em saúde mental. Outro destaque fundamental dado no nosso livro são as competências do fisioterapeuta nesta área, que vão muito além das competências técnicas e abrangem também as competências de conhecimento específico de saúde mental, as competências relacionais, tanto do ponto de vista ético como de trabalho em equipa, de comunicação, quer verbal, quer a comunicação pelo toque e pelo movimento, e as competências de gestão e também, e não menos significante, as competências de investigação e de desenvolvimento profissional do fisioterapeuta.
Propomos ainda um modelo de prática estruturado, que vai desde o exame subjetivo e físico até à intervenção, percorrendo todo o processo da fisioterapia. Processo esse que recomendamos que deva ser sempre orientado em conjunto com a pessoa e conduzido pelas suas características e pelas suas necessidades. E, por fim, não podemos deixar de sublinhar as recomendações para a formação que são feitas, quer para a formação inicial dos fisioterapeutas, ao nível da licenciatura, quer para a formação contínua, ou seja, ao longo da vida. Isto porque sabemos que a capacitação é verdadeiramente a chave para garantir a prática clínica de excelência nesta área. Pretende-se com esta obra e que esta obra figure como um instrumento reflexivo e operacional, não só para fisioterapeutas, mas também para todos os profissionais de saúde e que permita, sobretudo, uma oferta de cuidados mais adequada a pessoas que sofram realmente destas condições de saúde mental. E, sobretudo, aquilo que nós pretendemos é uma sensibilização da importância da inclusão de fisioterapeutas nas equipas de saúde mental. E, neste sentido, nesta obra gostaríamos de alcançar 3 grandes objetivos. A harmonização da prática clínica dos fisioterapeutas que abordam condições de saúde mental, a melhoria da qualidade da intervenção e dos resultados que permitam sustentabilidade de ganhos em saúde e bem-estar social e o contributo para os processos formativos de novos profissionais com a definição de padrões de prática para a fisioterapia em condições de saúde mental. A fisioterapia em saúde mental efetivamente privilegia uma abordagem biopsicossocial informada pela evidência científica, centrada na pessoa e ao longo do seu ciclo de vida. E, nesse sentido, propusemos nesta obra alguns modelos de referência para a prática clínica do fisioterapeuta dentro desta área de intervenção. E são modelos de identificação de problemas, como, por exemplo, o modelo de recolha de dados subjetivos SCECS, relacionado com a recolha de queixas somáticas, cognitivas, emocionais, comportamentais e sociais, onde se propõem no livro perguntas específicas para cada uma destas dimensões de queixas, porque este modelo permite, efetivamente, desde o primeiro contacto, perceber como é que as queixas físicas, o movimento e a função sensoriomotora se relacionam com o funcionamento biopsicossocial do indivíduo. Relativamente ao exame físico, o fisioterapeuta deve recolher, como em todas as outras áreas de intervenção, recolher, descrever e interpretar aspectos quantitativos, como, por exemplo, a amplitude do movimento, a sua velocidade, a coordenação, a estabilidade, mas também deve ser capaz de detectar e analisar aspectos qualitativos dessas mesmas respostas, dando-lhes um significado psiconeurológico, porque conseguimos desta forma despistar dificuldades psicomotoras, como por exemplo a existência de tensão tónico-emocional, lentificação do movimento ou impulsividade psicomotora, alterações cognitivas, como nomeadamente as questões atencionais e também problemas relacionais. E nesse sentido propusemos um modelo dos 4 elementos do sistema de movimento. Este é um modelo que contém em si um quadro referencial que descreve os componentes essenciais do movimento humano, incluindo, por exemplo, a mobilidade, a força, a energia e o controle motor, mas o desafio da aplicação deste modelo à área da saúde mental foi perceber como é que estes elementos podem ser influenciados pelos fatores pessoais e ambientais. O facto é que não se deve ignorar, e eu digo isto constantemente, é que o movimento não pode ser visto somente de uma perspectiva anatómico-mecanicista, mas também pela expressão do comportamento biopsicossocial da pessoa que estamos a acompanhar.
Temos também como referência o modelo de raciocínio clínico, ou seja, de análise de problemas e da relação entre esses problemas, a nossa classificação internacional da funcionalidade como modelo conceptual dessa mesma análise. E, por fim, no âmbito da intervenção, o modelo da fisioterapia cognitivo-comportamental, que é neste momento aconselhado e preconizado a nível internacional. Este modelo é composto por 3 dimensões principais, nomeadamente a dimensão educacional, cognitiva e comportamental. E cada uma destas estratégias de intervenção tem efetivamente técnicas e estratégias específicas dentro de cada uma dessas dimensões. Este modelo está centrado, sobretudo, na cognição do corpo e na sua percepção e representação, com impacto na mudança consciente do comportamento tónico, motor, emocional e relacional dos nossos utentes. Relativamente às dimensões do modelo cognitivo-comportamental, apresentamos, e como estão a ver, um esquema que resume as principais, e elas não se findam, ou seja, todas as estratégias de intervenção não se findam efetivamente neste quadro referencial, é simplesmente um exemplo, existem muitas outras técnicas que poderemos alocar a cada uma destas dimensões, mas, por exemplo, na dimensão que salientar aqui, na dimensão comportamental, temos o exemplo do exercício e da promoção da atividade física, as técnicas de consciência do corpo e de gestão da ansiedade, das quais salientamos com uma bastante determinação a aplicação da técnica do toque afetivo e do seu impacto do ponto de vista não só da ativação de determinadas redes cerebrais, mas também da mudança efetivamente de comportamento psicomotor dos nossos utentes. A grande inovação desta obra é o facto de algumas técnicas terem a possibilidade de serem visualizadas ou ouvidas, no caso do relaxamento, através de links de acesso, como poderemos agora ver aqui. Vou tentar reproduzir. Temos de facto esta possibilidade de podermos ter acesso aos vídeos da execução das técnicas propriamente ditas. Todas, pronto, não colocámos todas, era impossível efetivamente, mas temos esta possibilidade. Na edição em livro, iremos ter os QR codes para conseguirmos ter acesso também a estes vídeos e aos áudios relativos ao relaxamento. Nos anexos do nosso livro também estão alguns protocolos de intervenção que foram construídos especificamente para serem aplicados diretamente na prática clínica. E, de facto, vivemos um momento crucial onde os desafios são significativos para a profissão, mas as oportunidades são igualmente promissoras, como disse há pouco a doutora Graça Vilar. E foi o que pretendemos com este livro, agarrar a oportunidade de deixar para a memória futura a nossa experiência e ajudar a construir evidência nesta área. Esta obra é, de facto, um convite à reflexão e à ação e à construção conjunta, quer entre fisioterapeutas, quer com outros profissionais, de soluções que promovam mudanças positivas nos serviços de apoio à saúde mental. E com o objetivo de melhorar os cuidados de saúde e tendo em conta toda a análise que fizemos do contexto e da situação atual do fisioterapeuta, da fisioterapia e saúde mental em Portugal, em que é realmente pouco valorizado o seu papel, destacamos algumas recomendações no final do nosso livro, quer para as instituições de ensino superior, quer para as instituições
e organizações que prestam cuidados de saúde mental. E, especificamente para as instituições de ensino superior, as recomendações centram-se na inclusão de conteúdos e de competências na área da saúde mental nos seus planos de estudos das licenciaturas em fisioterapia, o desenvolvimento de formação pós-graduada com vista à especialização e a recomendação também de construção, validação e adaptação cultural de instrumentos de medida na área da fisioterapia em saúde mental que possam conduzir, orientar e validar efetivamente a evidência do impacto da nossa atuação nesta área. Para as instituições e organização de prestadoras de serviço e de cuidados de saúde mental, a nossa grande recomendação e objetivo é que efetivamente percebam a importância e o impacto da integração de fisioterapeutas nas equipas de saúde mental e destacando sobretudo a necessidade, e dando este exemplo, que é aquele que se destaca efetivamente na literatura, que é a valorização do exercício e da atividade física, mas orientada por fisioterapeutas e com o objetivo da prevenção e no tratamento de condições de saúde mental. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Isabel, pela forma que nos deu a conhecer a obra, que, portanto, que permite, assim, digamos, despertar bastante o interesse e tudo aquilo que foi refletido, estudado, cuidado também. Esta obra também teve uma forma de se cuidar da forma como queremos dar a conhecer a fisioterapia, a sua relevância, como uma disciplina a complementar-se, digamos, em todo o processo das intervenções que nós queremos prestar aos cidadãos que necessitam de nós profissionais de saúde, nos diferentes serviços de saúde, e por isso mesmo a relevância de se apresentar esta obra, este conhecimento, acima de tudo, de alguma forma, a importância que nós temos para os nossos serviços de melhor prestar cuidados de qualidade e, acima de tudo, esclarecidos, portanto, baseados em evidência, não porque se acha ou porque se pensa ser melhor ou pior, não. Há este processo todo de se fundamentar todas as intervenções e por isso, como a professora Ana Isabel referiu, houve cuidado até de incluir no livro, nos anexos, todos os instrumentos que já foram, todos eles também validados, e abrir, digamos, este processo todo, como o professor João também falou, a possibilidade de se dar continuidade a esta investigação, porque isto é um processo de investigação, é isso que nós queremos dar a conhecer e por isso mesmo a relevância desta obra. Eu, antes de poder abrir à discussão, vou dar agora a palavra ao co-moderador da videoconferência, ao Sr. Bastonário, Sr. Professor António Lopes. É fisioterapeuta, naturalmente, com o título de especialista em fisioterapia pelos Institutos Politécnicos de Lisboa, Porto e Coimbra. É também licenciado em Psicologia, mestre em Ciências da Educação e professor coordenador na Escola Superior de Saúde do Alcoitão, da qual foi subdiretor, presidente do Conselho Pedagógico e coordenador do Departamento de Fisioterapia e dos cursos de licenciatura e de mestrado. Foi vice-presidente do Comitê Permanente de Ligação dos Fisioterapeutas da CEE, da Comunidade Económica Europeia, entre 1991 e 98 e foi presidente da região europeia da Confederação Mundial da Fisioterapia, entre 1998 e 2010. É desde 14 de dezembro de 2021, um dia bastante importante para se iniciar atividades na vida, é bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas. A palavra é sua, Sr. Bastonário, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer aos colegas todo o trabalho desenvolvido,
E ultrapassando aqui a troca de elogios em relação ao trabalho, eu chamaria a atenção aqui para 3 aspectos que me parecem extremamente importantes do ponto de vista agora da organização profissional, portanto, da Ordem dos Fisioterapeutas. Um primeiro tem a ver com a questão de estarmos a trabalhar as questões do corpo e da mente, numa perspectiva naturalmente multidisciplinar. E será muito importante sublinhar que os fisioterapeutas não trabalham sozinhos, trabalham naturalmente em equipas, poderão ter intervenções autónomas, naturalmente, mas trabalharão sempre integrados em equipas multidisciplinares. E esse aspecto da integração dos cuidados é aqui também sublinhado neste livro, ou seja, estamos a trabalhar na perspectiva da disciplina, mas na perspectiva da disciplina de fisioterapia, mas numa perspectiva da multidisciplinaridade, ou seja, a multidisciplinaridade não apaga a ideia de haver disciplinas e aquilo que é importante sublinhar aqui é que os autores põe em relevo a importância da disciplina autónoma que é a fisioterapia. E, portanto, nesse aspecto, é um elemento extremamente importante, porque, de facto, a fisioterapia é, na primeira instância, uma disciplina científica autónoma e depois uma profissão regulamentada e regulada, no nosso caso, autorregulada. Em relação a esse aspecto da disciplina, importa então a responsabilidade da disciplina em mostrar a evidência daquilo que efetivamente são os seus resultados, e esta obra também é um marco importante nesse aspecto, porque não só descreve, mas também aponta linhas para digamos, uma valorização pela evidência científica de resultados. E nós temos naturalmente lançado muitas sementes ao longo dos anos. Os colegas têm trabalhado nesta área, mas importa efetivamente cimentá-la. A fisioterapia é uma profissão também a nível mundial e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida a esse nível, e a Ordem pertence está integrada no organismo mundial que agrupa as associações de fisioterapeutas na área da saúde mental, e naturalmente para mim é sempre um privilégio que estes colegas que estão aqui presentes sejam os nossos representantes nesse grupo internacional. Portanto, pertencemos a uma família internacional e estamos aqui a ter também esse compromisso de valorizar a profissão. Outra palavra tem a ver com a questão do fisioterapeuta ser o profissional do exercício, o profissional de saúde especializado e especialista na área do exercício. E para além da tradicional intervenção com as suas mãos e do toque terapêutico e dos meios naturais que usa, é aqui também extremamente evidente que os fisioterapeutas têm uma abordagem própria ao exercício de natureza terapêutica, e, portanto, sublinhar o aspecto, o contributo que este livro também dá para essa imagem que nós queremos. Por fim, e para não me alongar, falar aqui um pouco na importância para nós também, enquanto Ordem, portanto, o apoio que nós estamos a dar a este projeto tem a ver com o facto de caber à Ordem também a definição de guidelines ou de linhas orientadoras, padrões de prática, e esta obra ir exatamente nesse sentido de constituir um referencial de convergência para as práticas e, ao mesmo tempo, também
permitir dialogar com outras disciplinas, com outras profissões e também com as autoridades que, naturalmente, terão que conhecer um pouco melhor, de forma fundamentada, o porquê da necessidade da integração de fisioterapeutas nas equipas de saúde mental. A saúde mental, os planos da saúde mental estão efetivamente em desenvolvimento e nós queremos participar nesse aspecto, nesse desenvolvimento e, portanto, este livro é também pode constituir aqui uma linha de embaixada para podermos conquistar as oportunidades que estão no terreno. E, portanto, resumiria nestes 3 pontos a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Eu antes também vamos dar agora ao início, digamos, a possibilidade de colocarem questões, dúvidas, comentários. Eu também tenho alguns para vos fazer, mas tenho aqui já alguém a perguntar-nos, a Andreia Fernandes, a perguntar-nos onde e quando vai ser possível adquirir a obra, não é? Isto é um aspecto logo extremamente importante. Querem responder, se faz favor? Posso... Leonor, diz. A representante do CICAR, se quiseres avançar. Não, a obra está disponível online no site do ICAD, para consulta, para toda a gente, podem fazer download gratuito. E a Ordem vai fazer alguns exemplares, mas o livro não é para venda, não está para venda neste momento. A distribuição pela Ordem, mas o Dr. António pode explicar melhor, será para escolas, bibliotecas das escolas, das faculdades de consulta, mas o mais fácil e hoje em dia foi a nossa opção, foi que toda a gente tivesse livre acesso através do download na internet. Pois, e há aqui também a Margarida Rodrigues a pedir para uma obra ser levada para Viseu e naturalmente assinada pelos autores, em especial, calculo, pelo Sr. Bastonário. Portanto, não sei depois como é que... E acho que isto foi combinado com a Leonor. Portanto, Leonor tem esta responsabilidade de fazer chegar o livro. Também temos já aqui a referência, digamos, a valorizar o lançamento deste livro. O livro que também tem uma intervenção em saúde mental na população pediátrica. Perguntam se o livro aborda também a intervenção em saúde mental na população pediátrica. Doutora professora Ana Isabel, que é uma área que também sei que tem bastante interesse. Exatamente. Muitas das técnicas que inclusivamente nós incluímos no livro são técnicas que são passíveis de serem aplicadas também na pediatria. De qualquer forma, é uma área que necessita aqui de alguma abordagem mais especializada, mais cuidada, não só do ponto de vista da intervenção, mas também da avaliação, porque quando se fala em pediatria há sempre o envolvimento também dos pais e dos cuidadores. Portanto, foi algo que nós discutimos no início, mas dirigimos a obra, e por ser um capítulo tão específico, dirigimos a obra mais para a população adulta. Não quer dizer que não pensemos nisto no futuro, não é? Claro. Com os colegas da pediatria, eventualmente. Exato, é um desafio aos colegas da pediatria, portanto, a todos os Juntarem-se. colegas, exato, juntarem-se e para continuar, que era o desafio que já o professor João tinha aqui feito, de poder dar, ele como mais novo, querer dar continuação às diferentes áreas, e isto foi muito sublinhado pelo Sr. Bastonário. Portanto, como disciplina que tem a sua estrutura, a sua diferenciação, mas naturalmente só se pode dar desenvolvimento à mesma na interdisciplinariedade. Portanto, todos nós precisamos de intervir em conjunto, naturalmente, com as nossas especificidades, e é assim que procuramos dar continuação.
Como entretanto ainda não chegaram mais questões, eu gostava aqui de vos colocar uma dúvida que ao longo da minha vida profissional também tenho tido em relação a dos aspectos do que é na condição de saúde mental e que achei muito curioso, vocês não falaram nem em doença, mas na condição, o que é a nossa condição de saúde mental, que é mutável ao longo do nosso ciclo de vida, naturalmente, e não quer dizer que possamos reunir critérios para uma doença, mas podemos ter alterações na evolução da nossa vida, e o caso paradigmático foi apresentado pelo professor João nas situações de stress, que é experienciado por todos nós, e por isso mesmo também para saber lidar com elas, como é que vocês acham, também como disciplina relevante e para ser notada a importância do fisioterapeuta nas equipas, como é que vocês acham que devem trabalhar também a motivação da pessoa que necessita desta intervenção tão específica? Como é que, naturalmente, se temos uma condição de saúde mental, provavelmente não estamos disponíveis, nomeadamente para as coisas do corpo, não é? Porque a própria condição mental nos faz fechar. E, por exemplo, como a Leonor falou, e a professora Ana Isabel, o toque afetivo. Como é que isto se maneja com estes doentes que são complexos, naturalmente? Gostava de vos ouvir. Ana, pode... Posso? Pronto. É de facto um desafio todos os dias e todas as pessoas, por isso é que nós recomendamos muito uma prática muito centrada na pessoa, nas suas necessidades, no seu contexto de vida, na sua história de vida, não é? E no fundo o corpo que carrega aquela história. E os níveis motivacionais são efetivamente muito baixos. Um dos modelos que nós não falámos aqui hoje, mas que está expresso no livro, é as questões da aplicação de todos os indicadores para a entrevista motivacional. Ou seja, e o conceito de entrevista motivacional, ele não se aplica só, no fundo, na entrevista, é tudo o que implica do ponto de vista motivacional que tem que ser desenvolvido pelo fisioterapeuta ao longo de todo o processo da fisioterapia, desde o primeiro encontro com o doente até ao último dia de despedida do processo terapêutico. E, efetivamente, esses critérios estão muito descritos, nós damos alguma atenção e alguma relevância a essa situação, porque é realmente um constrangimento com o qual nos deparamos com todos os nossos doentes. A falta de motivação, a falta de adesão ao plano terapêutico, ao projeto terapêutico e, no fundo, a integração e o reconhecimento que o doente também tem que ter de que pertence a esse projeto terapêutico, ele é o centro e tem que trabalhar também connosco para atingir os objetivos. Uma das grandes recomendações que eu sempre faço é que o doente tem que ser envolvido em tudo aquilo que nós desejamos para ele desde o primeiro dia. Quando lhe propomos estratégias de avaliação e no final dessas estratégias detectamos problemas, esses problemas têm que ser participados e têm que ser devolvidos ao doente, não é? Ou seja, muitas vezes aqui envoltos em determinadas papel de proteção, não é? Do ponto de vista de lhe darmos notícia das suas incapacidades, mas eles têm que ser discutidos com o utente. Nós temos que partilhar esses problemas, temos que perceber se o doente os reconhece ou não reconhece, se identifica também para ele próprio outros problemas que nós próprios não identificamos. É um dos modelos que nós referenciamos também no nosso livro, que é, por favor, não apliquem o modelo conceptual da CIF, tal e qual como ele é preconizado em muitos dos serviços, ou seja, existe um referencial do modelo da CIF muito interessante que nós apresentamos no nosso livro, que é quando construímos o quadro conceptual dos problemas relacionados com a estrutura e função, atividade e participação, nós não colocamos lá os problemas que só nós é que identificamos. Existe
uma linha para identificar os problemas que o fisioterapeuta detecta e existe uma linha em baixo para identificar os problemas que o utente detecta, que nós o ajudamos a detectar com todo o processo de avaliação e, inclusivamente, alocar também os problemas que os seus cuidadores detectam, e é esta relação final entre estes problemas todos que conduz à elaboração dos objetivos. E esses objetivos também têm que ser partilhados com todos os intervenientes. Porque eu posso dizer ao doente, eu para mim, eu quero atingir este objetivo, ou seja, este é o meu objetivo para si. E ele pode-me dizer, não, eu não quero, ou este não é para já o meu objetivo. E, portanto, é desta discussão que o doente devagarinho se vai conseguir sentir envolvido no processo. E, portanto, eu acho que este é e também da nossa experiência e da minha experiência, é dos fatores mais motivadores para que ele consiga perceber que nós, de facto, estamos ali para ele, para passarmos daquilo que os livros nos dizem de que é a escuta ativa para o colocarmos em prática, efetivamente, ouvirmos as pessoas, sentirmos aquilo que elas querem verdadeiramente. E às vezes o maior desafio é quando nos deparamos com o facto deles dizerem eu não quero nada, eu não quero nada, não é? E portanto, pronto, e cada dia é um desafio e às vezes sai-nos aqui, às vezes até muito espontaneamente, algumas linhas de ajuda que se calhar nem sequer tínhamos equacionados, mas que nos faz sentido na altura. E estarmos, eu acho que eu acho que também é muito importante em saúde mental nós próprios nos treinarmos para termos esta abertura, estarmos altamente sensíveis, não é? Não só com os ouvidos do ponto de vista sensorial, mas também o ouvido emocional, não é? Ouvirmos com o coração e estarmos sempre despertos para aquilo que é verdadeiramente a preocupação dos utentes, aquilo que eles desejam, os desejos calados, o sofrimento calado e também sentir, também percebermos e ouvirmos e sabermos ler o comportamento não verbal dos nossos doentes. Relativamente ao toque afetivo, como nos falava, isto é também muito, muito abordado no nosso livro, e muitas vezes quando se fala em toque é efetivamente tocar, é um dos grandes alertas que nós lançamos, que é, em muitos doentes não se pode tocar, e se calhar em alguns doentes nunca se vai poder tocar. Por isso a importância também do exercício, das questões educacionais também, mas muitas vezes nós no início não podemos tocar. O objetivo é verdadeiramente chegar ao contacto físico para produzir algo de impacto, não é? E de alteração naquele comportamento, quer emocional, quer relacional, quer motor, mas temos que encontrar estratégias até atingir esse contacto físico e falamos muito nos objetos mediadores da relação. Objetos que podemos propor ao utente, em que existe um toque, não é? O toque, existe uma relação terapêutica mais próxima, mas não mediada pelo toque, mas sim muitas vezes mediada por objetos mediadores. E eu costumo dizer que um dos mais poderosos objetos mediadores que o fisioterapeuta tem é verdadeiramente a sua voz, não é? Nós hoje em dia sabemos que existe grande impacto do ponto de vista de ativação de várias áreas cerebrais, organizadoras, quer do ponto de vista da consciência do corpo, quer da consciência emocional, quando eu falo com o doente, muito centrado no seu corpo, no seu movimento, nas sensações do seu corpo. Nós sabemos hoje em dia, na neurociência, que isso é algo que ativa e que modifica redes neuronais que conduzem efetivamente a mudanças grandes do ponto de vista emocional e do ponto de vista de comportamento e de controle motor. Muito bem. Eu, entretanto, vejo aqui que grande parte, nomeadamente a Susana Costa, a nossa colega também, muitos parabéns a todos os palestrantes pela excelente apresentação e pelo generoso contributo na pertinente divulgação do papel da fisioterapia nesta área de intervenção. Temos também a Elsa
Elsa Silva, que também dá parabéns aos autores pela iniciativa. A abordagem deste tema em fisioterapia é de facto muito necessária e urgente, portanto partilhado por todos nós. Nota-se de um modo geral haver uma grande necessidade de informações fidedignas neste âmbito, que possam dar apoio aos colegas que são confrontados com esta temática. E nesta sequência do que a Elsa também estava a escreveu, eu também colocava aqui uma questão ao João em termos da investigação, qual seria a relevância e também como é que achava que poderia ser importante, digamos, a valorização, ou melhor, dar-se ao conhecimento da importância da fisioterapia nestas áreas tão específicas. Portanto, como é que acha que seria também motivador e entusiasmante para os colegas mais novos transmitirmos esta literacia em saúde nesta área específica? Como é que acha que isto podia ser feito na formação que faz? Porque muitas das vezes nós todos já passamos por múltiplas formações e temos mais uma cadeira, não é? Mais uma cadeira para fazer. Qual era o desafio que o João, como mais novo, acha que isso deve ser colocado para os mais novos? Muito bem. Olha, eu quando estava a fazer a pergunta estava aqui a pensar do ponto de vista da investigação e normalmente uma das coisas que nós começamos por querer saber é qual é o impacto ou qual é o efeito que a nossa intervenção tem, não é? Mas parece-me que isso nesta fase não é importante em Portugal porque nós sabemos que a evidência é clara. Se calhar o que é importante fazer é perguntar às pessoas que beneficiam destes serviços ou destes cuidados de fisioterapia, na verdade, o que é que elas acham que aquilo ajuda, não é? E no fundo aqui pensamos numa investigação de uma abordagem qualitativa, não é? Na verdade, o que é que estas pessoas valorizam na sua... quando o fisioterapeuta está com elas, porque é que elas se sentem melhor, não é? No fim da sessão de fisioterapia, porque é que a fisioterapia as ajuda? Esta seria uma questão. Depois, para as outras, respondendo à sua questão, isto é, como é que nós podemos pensar que os colegas mais novos veem o papel da fisioterapia em saúde mental? E muitas vezes esse papel é por experiência própria, isto é, nós vemos muito isto com os nossos alunos. O facto de entrarem na licenciatura e disto alterar as suas dinâmicas, leva a que numa determinada fase da formação eles sintam que precisam de reorganizar a vida. E muitas vezes, eu, a Ana, a Leonor, sentimos que nas aulas em que temos esta possibilidade, esta consciência deles, a consciência do corpo, leva-os a que haja uma necessidade de pensar na componente da saúde mental. Isto é, o que é importante na minha vida? Como é que eu estou a lidar com o meu corpo? Como é que eu estou a tratar de mim, não é? E essa pode ser, se calhar, o primeiro passo para perceber que quando, na fase, como há bocadinho falou, na fase do ciclo de vida, nós vamos ter dificuldades, eu vou ter necessidade de tratar desta parte da minha vida, e não é só da minha parte física, mas posso tratar a minha parte mental, a minha saúde mental, com o exercício, com a atividade física, com o movimento, com estratégias de consciência corporal. Se calhar, quando nós dizemos a inclusão e quando nós fazemos esta recomendação muito forte às instituições do ensino superior, não é só ao nível do conteúdo, é, por exemplo, também na componente educacional, dar estratégias aos alunos para gerirem o stress ao longo da sua vida académica. Isto é falar de saúde mental de uma forma indireta, mas dá-lhe também essas competências que eles depois podem facilmente transferir para aquilo que é a sua intervenção com os utentes, não é? Portanto, como é que eles conseguem gerir o stress da vida académica e transferir depois isso para uma vida profissional. Muito bem. Continuam a dar parabéns por excelente trabalho, vários colegas que aqui expuseram, realçando a importância de pôr por escrito o conhecimento, cá está, muitas das vezes é esta importância que temos de dar a conhecer, e o conhecer é pelos meios que se dão continuidade, porque naturalmente o próprio sistema modifica-se, mas a obra fica. Depois temos aqui a Ana Croca, a nossa colega, que diz: sou testemunha da importância da fisioterapia na vida dos nossos utentes. Portanto, a colega trabalha na área específica dos comportamentos aditivos.
e do trabalho fantástico da fisioterapeuta Leonor, não é? Muito bem, que felicita. Depois temos também a Esther Casar, também uma nossa colega do ICAD, a importância na formação dos psicólogos, dos psiquiatras, um aspecto aqui muito importante a ser realçado, a introduzir a importância do trabalho com a fisioterapia. Este aspecto é muito importante e que vai ao encontro daquilo que eu queria vos desafiar, também como psiquiatra que sou e que tenho acompanhado todo este trabalho convosco, e dos modelos referenciais que vocês apresentam, nomeadamente o modelo referencial da fisioterapia, o modelo de fisioterapia cognitiva ou comportamental. Este modelo, não é? Em que há um modelo cognitivo ou comportamental e que, posto aqui para a fisioterapia, como é que fazem, ainda que assentem nos 3 elementos fulcrais, educacional, o cognitivo e o comportamental, naturalmente, que é o que se quer também modificar, como é que colocam aqui a parte afetiva e emocional, que é uma das coisas que habitualmente não está, é trabalhada, mas não está plasmada de uma forma concreta nesta abordagem cognitiva ou comportamental. Naturalmente que tudo funciona nem interligado, porque, como foi dito por vocês todos, o corpo não está separado da mente, não está separado das emoções, não está separado dos afetos. Mas como é que vocês fazem este trabalho do ponto de vista também da emocionalidade e da afetividade? Como é que isto fica nisto da parte comportamental? Muito Quem estiver à vontade para fazê-lo. Muito bem, pronto, e ou seja, ele está sempre incluído, não é? Ou seja, quando falámos há pouco, ou seja, ele começa logo na avaliação e nas estratégias de avaliação. Quando nós propusemos o modelo dos 4 elementos, ele é um pouco, e aplicado a outras áreas da fisioterapia, ele é quase como muito da avaliação muito mecanicista do corpo, não é? E aqui, como eu disse há pouco, o grande desafio da aplicação deste modelo dos 4 elementos na área da saúde mental foi perceber, dar alguma significação neuropsicológica, digamos assim, para cada um daqueles elementos. Posso dar o exemplo, por exemplo, quando eu avalio a tensão muscular de alguém, eu olho para um corpo onde está depositado essa tensão, mas essa tensão pode não ter uma origem traumática, essa tensão muitas vezes tem uma origem emocional. E, portanto, eu chamo-lhe tensão tónico-emocional. E isto, como acontece em nós, por exemplo, numa situação de stress, em que muitas vezes é temporário e depois passa, numa situação de doença mental, ela está espelhada todos os dias, durante várias semanas, durante vários meses, durante vários anos, e isso altera o corpo. Ou seja, e é esta visão de integração do que é que o emocional contamina o corpo, o seu movimento, o seu bem-estar, que está sempre espelhado na nossa avaliação. Por isso é que eu não falo, por exemplo, em avaliação de tonos, eu falo em avaliação da tonicidade. Porque quando eu falo em tonicidade, todo esse fator emocional de percepção de como é que a emoção consegue ter influência no corpo está sempre presente. E, portanto, quando eu olho para o movimento é sempre a expressão das emoções daquele corpo, da história daquele corpo. E, portanto, muitas vezes o doente não expressa isso do ponto de vista verbal, não tem consciência do que é que a sua história emocional transportou para aquele corpo que é hoje e que está em sofrimento, mas nós conseguimos detectar muitas vezes até, olha, vou dar um exemplo muito simples, aquilo que nós chamamos as paratonias. As paratonias é a dificuldade em relaxar quando nós somos mobilizados de uma forma passiva, muitas vezes sentimos que há resistência no movimento. Muitas vezes dizemos, pare, eu faço o movimento, descontraia. E o doente não consegue. A tensão é de tal forma, e tensão o quê? Não há dor, não há limitação articular, não há falta de força, não há nada. Não. Mas o que acontece é que há ali a expressão de uma emoção negativa e ele não, de tal forma que ele não consegue descontrair passivamente, por forma a que outra pessoa consiga fazer a tal mobilização passiva. Nós chamamos a isso as paratonias, ou seja,
na avaliação, quer na avaliação nós contemplamos todas estas questões, mas elas são transportadas depois para a intervenção. Se nós as detectarmos, todo este modelo cognitivo-comportamental que contém todas aquelas dimensões e dentro das dimensões tem alocado as várias técnicas de intervenção, essas técnicas de intervenção têm todas em consideração tudo aquilo que foi avaliado também do ponto de vista emocional e que se expressa no corpo, não é? Eu costumo dizer, nós não somos psicólogos, não somos psiquiatras, não temos a capacidade de avaliar as questões psicológicas e emocionais, tal e qual como um psiquiatra ou um psicólogo faz, mas nós vemos-las no corpo dos nossos doentes. E é essa percepção que nos leva depois e que nos conduz a determinadas intervenções com os utentes. Mas até o exercício, não é? A forma como nós, por isso é que nós somos profissionais diferenciados na aplicação do exercício, não só noutras áreas, mas nesta área, porque quando nós estamos a olhar para o utente, estamos sempre quando estamos a fazer o exercício, estamos a percepcionar como é que aquele corpo reage e se comporta perante aquela ordem de exercício e qual é a sua resposta, não só do ponto de vista motor, mas também do ponto de vista emocional. A impulsividade, a instabilidade, não é? Nós costumamos dizer que, por exemplo, qualquer pessoa que esteja ansiosa, que haja uma instabilidade a nível emocional, essa instabilidade necessariamente é transportada para a instabilidade do ponto de vista do controle postural, não é? E do controle do movimento. São pessoas necessariamente que têm mais dificuldades, por exemplo, na relação com a sua base de sustentação, com o seu centro de gravidade, tem alterações de equilíbrio. É incrível, isto dito assim parece que não é real, mas quando nós vamos fazer a avaliação das pessoas, percebemos que efetivamente esta instabilidade emocional se reflete inclusivamente na forma como a pessoa utiliza o seu corpo e como se equilibra, não é? Há um desequilíbrio, há um desajuste completo, pronto. E depois temos esse modelo cognitivo-comportamental, tem técnicas efetivamente para conseguirmos abordar e intervir e tratar estas questões. Ana, Só não queria- sei se... Sim, desculpe, João. Leonor, desculpe, não. Sim. João, Leonor, João. João, força. eu ia só acrescentar aqui uma componente que me parece importante, que é este modelo da fisioterapia cognitivo-comportamental, o que a minha colega Ana, no fundo, ilustrou, é muito na componente avaliação e intervenção. Mas eu acho que faz falta nós voltarmos aqui um bocadinho à base, que é porque é que isto surgiu, que é o fisioterapeuta também sabe que do ponto de vista do movimento, por exemplo, o medo e a amígdala têm um papel essencial na expressão do corpo. Isto é, o que a Ana estava a dizer é, aquilo que nós avaliamos é sempre uma expressão de, por exemplo, uma memória, um medo do movimento que se traduz, por exemplo, num aumento da tonicidade. E que, sabendo isso, a nossa intervenção pode ser, por exemplo, mediada pela atividade, pelo movimento, porque sabemos que este efeito é bilateral, isto é, se o corpo responde àquela emoção aumentando, por exemplo, o tónus, eu também posso, por exemplo, com o movimento exterior, alterar a percepção que o corpo tem disso. E, portanto, aqui faz-me também aludir àquilo que é a efetividade do externo. Aqui podemos, por exemplo, falar da música, do som, da voz, daquilo que é a preparação para o movimento e como é que isso influencia o que eu vou produzir de movimento a seguir. Isto é, o meu corpo prepara-se para o movimento pelo contexto que eu lhe posso dar. E nós, fisioterapeutas, sabendo isso, podemos interferir a resposta que aquele corpo vai ter, por exemplo, alterando o contexto. E o contexto pode ser a voz, pode ser a música, pode ser o objeto mediador, pode ser o toque afetivo, o que seja. Só para percebermos aqui que isto é, no fundo, intervenção, avaliação, mas tem aqui uma componente de biologia básica, não é? Claro, claro. Obrigada, Leonor, João. Só queria dizer uma coisa muito simples, que é por isto que não há diferença entre os doentes com comportamentos aditivos e dependências face que muitas vezes têm comorbilidade psiquiátrica. E
não há diferença no sentido de olhar para a pessoa e perceber quais são os déficits, nos nossos doentes muito centrados no prazer, que se relaciona muito com aquilo que o João acabou de dizer. Qual é o prazer que eu tenho comigo próprio e com o meu corpo, que levei-nos a substituir, a não encontrar porque encoberto com uma substância. E o toque nestes doentes, voltando um bocadinho, que é tão difícil nos nossos doentes, porque o toque é sempre mediado pela dita substância, porque via seja. E este toque é muito recebido e muito bem recebido quando os doentes encontram esse dito prazer, que pode demorar muito tempo Claro. a ser conseguido. Obrigada. Deixa-me só aqui Diga só sim. acrescentar uma coisa importante, desculpem, que é a questão cognitiva, não é? Ou seja, nada, eu costumo dizer que nada se aprende se não passar pela consciência daquilo que está errado e do desejo de mudança. E, portanto, estas questões cognitivas, do ponto de vista da consciencialização daquilo que está errado para produzir mudança e a estimulação dos processos atencionais relacionados com o corpo, tem precisamente esta expressão nesta dimensão cognitiva ou comportamental. Temos aqui também mais alguns comentários da Margarida Rodrigues, diz trabalhar em cuidados paliativos, uma área também de muita relevância no cuidar, em que diz que o vosso livro, portanto, vai de certeza fazer-me crescer. Olha que bom. Que bom. Obrigada. Muitos parabéns. Temos a Daniela Pinho, muitos parabéns pelo trabalho. A evidência científica é o meio mais adequado para justificar o porquê de um fisioterapeuta que deve integrar a equipa multidisciplinar. A formação de novos profissionais é também uma excelente iniciativa, contudo, os fisioterapeutas mais novos mantêm um grande problema que é o acesso a um trabalho com esta população. Muitas vezes o contexto laboral não permite aplicar uma avaliação adequada nem um tratamento personalizado. Portanto, é uma das dificuldades dos nossos serviços e por isso também todos temos que contribuir para a sua melhoria. Como negar a importância do movimento desde o balanço do colo da mãe à liberdade da dança, como experiência criadora da essência da relação connosco próprios e com os outros. Conheço bem o trabalho da colega Leonor, a quem dou o trabalho e o agradecimento de que com ela aprendi. Parabéns a todos os preletores e fisioterapeutas, sempre nas equipas multidisciplinares. Aqui para trás eu também li que alguém, uma interna, provavelmente estava a agradecer a experiência que teve com a Leonor. É um prazer ser aluna da aluna do professor João Casaca e estagiar com a professora Leonor Madureira. Portanto, o grande reconhecimento também do vosso trabalho, que é uma coisa também francamente muito boa. Senhor Bastonário, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, que é importante, vai chegando a nossa hora. Desculpem que estava aqui com dificuldade em encontrar o botão de acesso ao som. Muito obrigado. A última palavra é naturalmente por parte da ordem de agradecimento e de compromisso para que efetivamente nós possamos também, enquanto ordem, enquanto organização, ir no diálogo também com as outras ordens e com os outros profissionais. Penso que o nosso papel pode ser importante na mediação deste processo, dar a conhecer o trabalho que pode ser realizado pelos fisioterapeutas e, naturalmente, ter a certeza que, apesar de haver nuvens, como a minha colega Leonor
frisou no início, algumas nuvens cinzentas no ar, mas há sempre aqui um ar de oportunidade e eu sempre vejo essa parte mais positiva. Certamente teremos a oportunidade de enquadrar mais fisioterapeutas neste processo. Eu penso que o papel fundamental aqui é um papel também das escolas. A Ordem irá também reforçar muito esse diálogo com as instituições de ensino superior. Nós, os fisioterapeutas, de uma maneira geral, lidam com pessoas em sofrimento e, portanto, todas elas, mesmo aquele atleta de alta competição, que é um mocetão, mas que teve uma lesão na véspera de um campeonato, chora que nem uma criança desalmada porque não consegue fazer a marca para a qual anda a trabalhar há 3 anos. E, portanto, nós, de facto, nós trabalhamos com estas questões no dia a dia e é necessário que a formação dos fisioterapeutas possa incorporar esta dimensão também do educador, esta dimensão do comunicador e daquilo que efetivamente é capaz de ajudar os outros. Sempre, naturalmente, também com as pessoas, com as equipas e com os cuidadores. Muito obrigado. E muito obrigada, Sr. Bastonário, e com estas palavras agradecer também a todos os participantes que quiseram se juntar a nós, agradecer a esta equipa, à equipa que foi um prazer também trabalhar convosco. Eu tive a oportunidade de ir partilhando a evolução da obra e por isso muito obrigada. E o grande desafio que já foi aqui lançado é dar continuidade, nomeadamente até para a área da pediatria, englobá-los também para nós. Exatamente. E, portanto, há o trabalho de dar a conhecer, divulgar a obra e, acima de tudo, que ela seja útil para melhor prestarmos cuidados de saúde. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Sr. Bastonário, e então dou por terminada a sessão. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.